Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos? São imortais? Quantos são os anjos? Os anjos têm sexo? Se eles existem, como são classificados? Eles aparecem aos homens? É verdade que existe um anjo para cada nação? Quem criou os anjos? Como se comportam os anjos? Quem os criou? Para que os criou? Satanás, o diabo e os demônios são anjos? Se os anjos são espíritos, onde eles estão? Quais são suas atividades? Existem espíritos maus? Nós vamos estudar a doutrina dos anjos, a natureza, a classificação, o caráter e a obra dos anjos. Ao nosso redor há um mundo de espíritos muito mais populoso, mais poderoso e de maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Bons e maus espíritos dividem os espaços em nosso meio. Passam de um lado para o outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis eles habitam os espaços ao redor de nós. Sabemos que alguns deles se interessam pelo nosso bem-estar. Outros, porém, estão empenhados em fazer-nos mal. Os escritores inspirados fazem-nos descortinar uma visão desse mundo invisível a fim de que possamos ser tanto confortados como admoestados. Os anjos. Quem são os anjos? Sua natureza. Os anjos são criaturas, isto é, os anjos são seres criados. Os anjos foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação, ou seja, não sabemos em que data Deus criou os anjos. Porém, sabemos que antes que aparecesse o homem, já eles existiam, ou seja, antes que o homem fosse criado, Deus já havia criado os anjos, eles já existiam havia muito tempo. E que a rebelião dos anjos sob Satanás também se havia já registrado. A rebelião que houve quando Satanás foi expulso do céu e muitos anjos acompanharam Satanás, esta rebelião já havia acontecido. E nesta rebelião deixou classificado os anjos em duas classes. Os anjos ficaram classificados em duas classes: os anjos bons e os anjos maus, sendo eles criaturas, recusam a adoração. Sendo os anjos criaturas, eles rejeitam a adoração, eles não aceitam a adoração. E ao homem também é proibido adorar os anjos. Vamos ler alguns textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo de número 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Isso é João, quando teve a revelação de Apocalipse, o anjo apareceu e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. O anjo disse para João: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. E o anjo disse para João: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, adore a Deus, não adore os anjos. Nós devemos adorar a Deus.
nós devemos glorificar a Deus, nós devemos reverenciar a Deus, nós devemos testemunhar de Deus, mas não devemos adorar anjos. O próprio anjo disse a João: adora a Deus. Apocalipse 28, Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou teu servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. E mais uma vez, adore a Deus. Então, os anjos não aceitam adoração. Os anjos também são espíritos. Os anjos são descritos como espíritos, porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Eles aparecem e desaparecem à vontade. Eles se movimentam com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Os homens são limitados, mas os anjos não. Eles aparecem rapidamente, se movimentam com uma rapidez inconcebível. Eles não usam meios naturais para isso, eles são espíritos. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Os anjos, eles têm esse poder de aparecer para outros homens em forma de homem também, como os humanos, mas são anjos. Gênesis 19, versículos de 1 a 3. Quando os anjos aparecem para Abraão, e aí então eles vão-se embora. 2 anjos vai para Sodoma e Gomorra. Veja bem, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: aquele não adorou. Ló prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. E os anjos disseram: não passaremos a noite não, nós não vamos à sua casa. Passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, Ló insistiu tanto com estes homens, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Então os anjos têm eles aparecem, né? Tem esse poder de aparecer para os homens em forma humana, como aqui eles apareceram para Ló. Os anjos também são imortais. Eles são imortais. Os anjos não são eternos, porque foram criados por Deus. Eles são imortais, isto é, não estão sujeitos à morte. Em Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido de que não podem mais morrer. Jesus dá essa explicação aos saduceus e diz para ele que na ressurreição, veja aqui, explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, não serão anjos, mas serão como os anjos, no sentido de que não podem mais morrer, assim como os anjos.
Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Ou seja, os homens, os santos, a igreja, quando for arrebatada, quando estiverem com o Senhor, a igreja, não, eles não vão se transformar, não vão ser anjos, mas vão ser como os anjos, porque eles não vão morrer. É a igreja do Senhor, é a igreja de Deus, é os santos, né? Os santos do Senhor que ressuscitarão para ser como os anjos imortais. Então, os anjos são imortais. Os anjos também são numerosos. As Escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. Em Daniel capítulo 7, versículo 10, fala de milhares e milhões de milhões. Mateus 26, 53 fala de mais de 12 legiões de anjos. Em Lucas 2 e 13 fala de uma multidão dos exércitos celestiais. Em Hebreus 12, 22, e aos muitos milhares de anjos. Portanto, seu Criador, ou seja, o Criador dos anjos e mestre, o nosso Criador também, nosso mestre, é descrito como o Senhor dos exércitos. Outra coisa, os anjos não têm sexo. Os anjos sempre são descritos como varões, porém, na realidade, não têm sexo, não propagam a sua espécie. Lucas 20, versículos 34 e o versículo 35, Jesus também vai dar uma resposta aos saduceus, e ele diz: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade nós vamos continuar falando sobre essa doutrina tão maravilhosa, a doutrina dos anjos. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.